Discipulado. Esse é o tema que o pastor me desafiou a falar sobre isso para vocês. Esse é um dos fundamentos que nós vamos falar essa noite. Discipulado. Vocês estão comigo? Legal. Olha para a pessoa que está do seu lado, então, fala assim, discipulado. Legal. Agora olha para a sua segunda opção e fala assim, seja discipulado. Amém. Posso ter causado discórdia entre uns casais aí, né? Você olhou para ele primeiro. Mas amém. Eu gostaria de fazer uma oração bem rápida também com vocês. Eu lembro que na primeira palavra que o pastor trouxe, ele compartilhou algo sobre falar aquilo que ele estava vivendo. E eu sei que se a gente procurar na internet ou em livros, existem milhares de livros sobre discipulado, existem milhares de palavras sobre discipulado, mas eu quis trazer algo daquilo que eu tenho vivido nesses últimos anos como cristão, que eu tenho experimentado na minha vida em ser um discípulo e fazer discípulo da melhor forma que eu puder. E é isso que eu quero tentar passar para vocês hoje. E eu vou usar o nosso primeiro fundamento como base, que é a palavra de Deus. Então vai ter muitos textos que eu vou querer fazer com que tudo aquilo que eu tenho falado para vocês faça sentido. Vocês estão comigo? Amém. Deus, obrigado por esse tempo. Eu me coloco nas tuas mãos nessa noite, Pai, e eu oro para que o Senhor nos dê maturidade para entender tudo aquilo que vai ser falado nessa noite. Tem um monte de coisa escrita, mas que o Espírito Santo seja o guia e o dirigente dessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Sabe, nós temos vivido tempos hoje em dia, onde existe uma falsa sensação de relacionamento social. Vou tentar explicar para vocês mais ou menos isso. Redes sociais. Todo mundo gosta de redes sociais. Eu gosto de redes sociais, eu uso redes sociais. E há um tempo atrás eu estava olhando uma rede social minha, e de repente eu fiquei meio espantado. Eu olhei lá e tipo assim, mais de 1.200 amigos. Falei, caramba, eu devo ser um pouco popular, né, meu? Tenho 1.200 amigos. Isso é muito incrível. Eu fiquei espantado com o tanto de amigo que eu tinha na minha rede social. Eu sei que tem gente que tem mais que isso ainda. Mas dia 1º agora de julho foi meu aniversário. Aí eu peguei e eu desativei aquele negócio do Facebook lá das pessoas te dar parabéns. Eu acho que eu ganhei uns 8, de 1.200. De 1.200 pessoas e amigos. Agora, eu não estou aqui para chorar, para falar, nossa, a minha esposa sabe, eu não gosto de aniversário. Não é um negócio que eu gosto, tem gente que gosta, faz bolo e tal, eu não gosto. Para mim é um dia normal, é um ano a menos de vida, né? Não é um ano a mais. Mas eu não gosto. E eu comecei a pensar nisso, cara. Eu comecei a pensar em como nós temos vivido tempos onde existe essa falsa interação de amizade com as pessoas. Falsa interação de ser amigo, de colega, de conversar. E é engraçado porque às vezes você vai conversar com uma pessoa que, poxa, troca uma ideia no WhatsApp que você nunca viu na sua vida. Você vai ver a pessoa pessoalmente, parece que ela saiu de um buraco. Ela não consegue mais conversar com você. Porque hoje as coisas são diferentes. Agora, como eu disse, a gente precisa ter maturidade. Eu não digo que eu sou contra essas coisas. Mas se tem algo que hoje em dia tem atacado as igrejas, é prestação de contas e honrar a liderança. Isso são coisas que nós temos vivido esses dias, que eu creio que isso tem atrapalhado um pouco a nossa interação social como cristão. Nós precisamos nos conectar com as pessoas, eu preciso olhar no olho das pessoas, eu preciso estar junto com elas. E não é isso que tem acontecido, sabe? É muito difícil o que tem acontecido. Eu fico pensando sobre isso e eu fiquei muito impactado, porque hoje em dia, para você ter uma ideia, em 2018, estima-se que mais ou menos 8 milhões de pessoas que se dizem cristãs não estão na igreja. Os sociólogos chamam isso de desigrejados. São pessoas que estão hoje, dizem que acreditam em Jesus, dizem que seguem a Jesus, mas não é pastoreado por ninguém, não é liderado por ninguém, não tem nenhum tipo de interação social com nenhum tipo de igreja. Isso é muito sério. Nós não fomos criados para isso. Isso tem feito com que as pessoas tenham fugido de confrontos também. Porque a partir do momento que eu sou confrontado com alguma coisa, eu simplesmente troco de canal. Eu simplesmente bloqueio a pessoa. Eu simplesmente
fecho aquela página, vou fazer outra coisa, vou procurar outra coisa. Mas quando eu estou conversando face a face com uma pessoa, quando há um confronto, é aí que nós crescemos como pessoas e crescemos como cristão. É assim que funciona e que deveria funcionar a nossa vida. Sabe, eu ouvi uma palavra, cara, aqui na conferência Paixão e Visão, que mexeu muito comigo. Eu vi uma frase do pastor Pedro Estrela, que ele falou assim: muda de igreja quem não quer mudar. E isso mexeu muito comigo, cara. Eu fiquei muito impactado por isso, porque teve uma época da minha conversão, quando eu estava me convertendo, que eu quis mudar de igreja. E por que eu quis mudar de igreja? Porque eu fui confrontado em pecados e práticas que eu tinha na minha vida que eu não queria mudar. E quando os meus pastores, na época, me confrontaram com aquilo que eu estava vivendo, com o estilo de vida que eu estava levando, eu falei assim, cara, eu preciso mudar dessa igreja. Eu preciso sair daqui. Agora, vocês já sabem qual foi a minha decisão, porque eu estou aqui hoje, compartilhando com vocês. E eu quero ser muito sincero, muito transparente em tudo que eu falar para vocês, porque essa é minha casa. Eu amo vocês, eu quero ter sinceridade, eu quero ter meu coração aberto para poder falar com vocês essas coisas. Amém? Gente, seguinte, eu quero ler 1 Pedro 5:5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Eu escolhi esse texto porque ele fala diretamente com nós, jovens. E se a gente pegar o original, onde diz, sujeitem-se aos mais velhos, esse termo mais velhos que ele está querendo dizer, são mais velhos espiritualmente. São lideranças espirituais. Ele está dizendo para nós assim, nós precisamos estar sujeito às nossas autoridades espirituais, à nossa liderança espiritual. E não só isso, mas o que me chamou a atenção é que a palavra chama de orgulhosos aquelas pessoas que não têm esse estilo de vida. Se eu não me submeto, se eu não me sujeito à autoridade, a palavra não só me chama de orgulhoso, como aquilo que está escrito ali, mas o texto diz assim, que Deus se opõe aos orgulhosos. Isso é muito pesado, isso é muito grave. Sabe, talvez tem área na sua vida, que tem alguma coisa que está travada na sua vida, na sua caminhada com Deus. Talvez existe algo que você não consegue romper. Talvez existem práticas que você não consiga romper. Talvez existam pecados que você não consegue soltar. Você fica patinando naquilo, patinando, e você não consegue. Por quê? Talvez essa é uma área que você precisa parar para pensar. Porque a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é, quem te pastoreia? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite. Quem te pastoreia? Quem pastoreia a sua vida? Quem cuida de você? Sabe, hoje em dia, eu consigo fundamentar aquilo que eu quiser, por exemplo, na internet, na rede social, um canal de vídeo, eu consigo fundamentar aquilo que eu quiser. Se eu procurar na internet, eu vou achar pastores que são contra dízimo. Se eu procurar na internet, eu vou achar pastores que são a favor do dízimo. Se eu procurar na internet, eu vou achar pastores que são a favor de bebida alcoólica, desde que moderadamente. Se eu procurar na internet, eu vou achar pessoas que são contra. E por aí vai. Hoje não é difícil eu fundamentar o que eu quiser na internet. Só que esse é um problema também que nós temos causado no meio dos jovens de hoje em dia. Cara, faz uma pesquisa, se você quiser. Pega, assim, os grandes canais que você vê de internet, principalmente de ensino para jovens e esse tipo de coisa. Você vai encontrar nesses canais as mesmas perguntas dos influenciadores digitais que nós temos hoje em dia. As mesmas perguntas você vai encontrar, do tipo, tatuagem é pecado? Bebida alcoólica é pecado? E música secular é pecado? Sexo antes do casamento é pecado? Mas se eu amo a pessoa e vou casar com ela, é pecado? Sabe, as mesmas perguntas que a gente encontra em vários canais. Por quê? Porque existem pessoas que talvez ouviram uma palavra da sua liderança, que elas não concordaram, e que ela fala assim, eu vou procurar isso, vou ver se alguém concorda com o meu pensamento. Aí o cara vai lá na internet, lança essas perguntas, até ele achar alguém que fala para ele aquilo que ele quer pensar, e ele fundamenta aquilo que ele acredita nisso.
Infelizmente, nós temos vivido esses dias. E sabe, eu quero ser muito sincero com vocês, eu não estou dizendo que isso é errado, não estou dizendo que rede social é pecado, que é do demônio, que você não deve ver essas coisas. Não, mas existe uma diferença entre eu usar isso para o meu aprendizado e eu ser pastoreado por isso. Eu ser cuidado por isso. Existe uma diferença enorme, muito grande. Eu uso isso para aprender muitas coisas. Eu compartilho com os meus pastores, eu compartilho com a minha esposa, coisas que eu vejo, coisas que eu assisto. Mas não são essas pessoas que me pastoreiam. Não são essas pessoas que me pastoreiam. Eu tenho um pastor, eu tenho uma esposa, eu tenho amigos que me pastoreiam. E é isso que eu quero trazer para vocês nessa noite. Sabe, nós precisamos pensar nessas coisas. Talvez, eu já conheci, e eu conheço, talvez pessoas que falam assim, ninguém me pastoreia, Cristo me pastoreia. Eu sigo a Jesus, eu sigo Cristo. Eu não tenho nada para te dizer o contrário disso, para falar a verdade. Se isso é o que você pensa, só me avisa quando a carruagem de fogo de Elias vier te buscar, aí eu faço uma selfie. Mas, cara, o exemplo que eu escolhi seguir é o exemplo de um homem que no momento mais escuro da humanidade, um exemplo de um cara onde que todo o peso do pecado estava nas costas dele, um homem que no maior momento de decisão da história da humanidade queria influenciar a minha vida e a sua vida mais de 2000 anos depois, onde ele estava sendo esmagado por todo o peso do meu pecado, do seu pecado, ao ponto de suar sangue, ele disse, seja feita a tua vontade e não a minha. Esse é meu exemplo, esse é o meu herói, esse é o cara que eu quero seguir. Esse é meu exemplo. Se a gente pegar lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5, diz que Jesus Cristo, embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus eram coisas que ele deveria se apegar. Mas ele se esvaziou e se humilhou. Embora sendo Deus, Jesus Cristo, se humilhou e morreu por nós, por gente que talvez troca ele por qualquer opinião, por qualquer outra coisa. Mas mesmo assim ele escolheu morrer por nós. E esse é o exemplo que eu quero seguir. E esse é o exemplo que nós como cristãos deveríamos seguir. Né? Esse é o nosso exemplo. A gente usa muito texto, principalmente eu, já usei muitas vezes, já vi muitas pessoas usando. Romanos 13, quando fala, honra quem merece honra. A gente usa esse texto, depende, às vezes é um aniversário, às vezes é alguma celebração, às vezes é alguma festa, você olha para a pessoa e fala assim, quero te honrar nessa noite, porque você merece honra. Mas existe um certo problema nisso, porque eu honro as pessoas de acordo com o meu padrão de merecimento. Aquilo que eu acho que a pessoa merece honra, eu vou honrar ela. Mas não é isso que diz o contexto desse versículo. O que Paulo está dizendo aqui para os romanos é, qualquer pessoa que esteja em posição de autoridade, ela deve e merece ser honrada. Qualquer pessoa. Ele fala, honra quem honra é devido. É qualquer pessoa que esteja nessa posição de liderança. Não é segundo o meu padrão, que eu acho que merece uma honra naquele momento. Mas eu devo viver essa vida, de honrar as pessoas que têm gastado a vida em oração por mim. Gastado a vida em oração por nós, por você. Uma coisa que eu nunca vou esquecer, eu lembro quando eu cheguei na igreja, eu nunca tinha ouvido falar numa célula. Inclusive, eu acho que uns 6 meses depois eu fui saber que aquilo era uma célula. Mas eu estava indo lá numa célula, que eu me lembro que era na frente da casa da Evelyn, da minha esposa. A gente não era casado ainda, mas... Aí eu lembro que eu fui lá várias vezes na célula, e tinha eu deveria ter uns 25 anos, mais ou menos, na época. Tinha o meu líder de célula, que eu acho que ele tinha uns 20, e tinha o anfitrião, que eu tenho certeza que estava lá porque era a casa dele, porque ele não podia sair de lá, que ele era obrigado a estar lá. E ele tinha uns 14. Essa foi a minha primeira célula. Um contexto totalmente apropriado para mim. Tipo, eu de barba e o moleque brincando de carrinho. E esse foi o meu contexto, mas eu estava pensando sobre isso hoje, cara, e eu creio que foi mais ou menos nessa época, porque eu lembro que uma coisa que mexeu muito comigo, que foi a lâmina que o líder estava pregando,
que ele estava ministrando, foi sobre a amizade entre Davi e Jonas. E acho que a gente está no Dia do Amigo esses dias aí, o devocional foi sobre isso. E eu me lembro que isso tocou tão forte o meu coração, mexeu tanto comigo, que eu fiquei muito impactado por isso, principalmente hoje, mas na época eu não entendia. Mas eu fiquei pensando, cara, esse cara é um homem de Deus, que cara incrível. Um cara ministrava para mim como se não houvesse amanhã, assim, tipo, tinha eu, um menino de 14 anos e ele detonando, e eu fiquei quase um ano na célula, andando na célula e tal, até que chegou uma hora que ele falou assim para mim, olha, eu acho que você devia ir para os jovens. Eu falei, tem jovem? Porque para mim, não, eu nem sabia que tinha adolescentes, que tinha jovens, que tinha todas essas coisas. Para mim era tudo igual, a gente estava junto, eu estava lá por afinidade, e até hoje nós somos grandes amigos. Eu fui padrinho de casamento dele, ele foi meu padrinho de casamento, sabe? E foi muito engraçado, porque eu pensando nisso, teve uma época que quando eu me tornei líder, eu me lembro até hoje que eu cheguei a ministrar a célula para uma pessoa também. Agora, eu tenho certeza que eu não teria feito isso se eu não tivesse tido uma liderança que me ensinou isso no passado. Sabe? E hoje eu e a Evelyn, nós somos supervisores. E hoje nós temos 3 células, mas antes nós tínhamos 2 células, e essas 2 células eram uma célula que era nossa, que cresceu e multiplicou. Agora, a honra é de Deus, e a glória é de Deus. O fundamento que foi montado para mim como um líder foi lá atrás. E eu tenho certeza que se você parar para pensar nessa noite, tem pessoas que abençoaram a sua vida, que tocaram na sua vida, que têm investido na sua vida, que têm abençoado a sua vida. Eu poderia citar nomes aqui, eu poderia falar de muitos, tem pessoas aqui essa noite, mas seria injusto com quem eu não fosse falar o nome dessas pessoas também. Sabe, e isso, cara, isso mexeu muito comigo. Principalmente porque foram pessoas que falaram aquilo que eu precisava ouvir, mas não falaram aquilo que eu queria ouvir. Só que a decisão de continuar nesse lugar, de permanecer e obedecer aquilo que eles falaram para mim, sempre foi minha. E não tem como nós vivermos um cristianismo sozinho. Não tem como viver isso aqui que a gente está vivendo hoje, caminhando com as próprias pernas, é impossível. Não foi para isso que nós somos chamados. Não foi para isso que Deus nos chamou. Nós temos um propósito e a gente precisa cumprir isso em unidade. Nós precisamos cumprir isso em unidade. Eu quero ler um outro texto com vocês. 1 João 4,20. Vou fazer uma paráfrase, na verdade, mas fala assim. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Sabe, me desculpa a sinceridade, mas se você é uma pessoa que não consegue se submeter a nenhum tipo de autoridade, talvez você precise ainda entender o que é ser servo de Deus, o que é ser servo de Cristo. Se a gente pegar o contexto daquilo que João está falando aqui, esse amor que ele está falando aqui não é um sentimento, mas são atitudes de amor para com as pessoas. É o fato de eu me dispor para amar essas pessoas. E ele está dizendo aqui, se alguém afirmar que eu amo a Deus, mas eu odeio meu irmão, é mentiroso. Ou seja, é a mesma coisa que eu chegar para minha esposa e falar que eu amo ela todos os dias e que ela é linda. No começo funcionava, mas vai passando um tempo que ela não funciona mais. Por quê? Se ela chega em casa, por exemplo, eu falo que amo ela, ela chega em casa, vê a casa aquela bagunça, tudo detonado, aquilo que eu estou dizendo para ela, que eu amo ela, está sendo ao contrário daquilo que eu estou fazendo. Agora, se ela chega em casa, e eu limpei a casa, arrumei a casa, lavei a louça e lavei o banheiro, nós vamos receber amor, se é que você me entende. Mas é assim que funciona a nossa vida com Deus. Não é uma vida na base de recompensa, mas quando eu digo que eu amo ao Senhor, quando eu digo que eu sirvo ao Senhor, eu preciso transparecer isso também para o meu irmão, para a pessoa que está do meu lado. Então, se eu digo que sirvo a Deus, se eu digo que eu honro ao Senhor, com todo o meu ser, com todo o meu coração, com as melhores palavras que eu tenho, mas eu não faço isso com a minha liderança, esse versículo diz que eu sou um mentiroso. E é muito forte. Esse versículo diz que somos mentirosos quando fazemos isso.
Porque se a gente não faz isso com quem a gente vê, nós não podemos dizer o mesmo sobre Deus a quem não vemos. Principalmente nós, seres humanos, que somos tão levados para aquilo que a gente vê, tão momentâneo. Então, eu preciso tocar, eu preciso sentir. Sabe, em 2 Coríntios 2, se não me engano, no capítulo 5, fala que nós somos embaixadores de Cristo. O que isso tem a ver? Seguinte, o embaixador, ele é um pleno representante daquilo que ele representa. Um embaixador de Cristo nada mais é do que a plena representatividade de Cristo na terra. Então, ou seja, se eu honro a minha liderança, se eu honro um embaixador de Cristo, quem eu estou honrando? O próprio Cristo. Eu estou honrando o próprio Cristo. E isso se aplica para esse versículo também. Se eu não honro essa pessoa, se eu não honro a minha liderança, eu não estou honrando a Cristo. Isso é muito sério para mim, sabe? A nossa liderança não são somente pessoas, homens e mulheres que o pastor Davi instituiu nessa igreja, mas são embaixadores de Cristo. Com um pouco mais de defeito, mas nós somos. Nós temos defeitos. Mas nós estamos aqui porque também entendemos que nós vamos ser cobrados de muitas coisas que nós fizemos e falamos. E a gente tem consciência disso. Mas nós fazemos o nosso melhor para abençoar vocês. Outro texto, 1 Pedro 2,16. Diz o seguinte: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Vou usar aqui servos de Cristo. Nós acreditamos que são a mesma pessoa. Agora, uma pergunta simples. Se nós somos servos de Jesus Cristo, Jesus é manco? É isso mesmo, Jesus é manco? Não, ele é um ser perfeito. Por quê? Jesus tem um corpo, certo? 2 Coríntios, se não me engano, 15, diz que quem é o corpo de Cristo? A igreja. Nós, quando nos reunimos, somos o corpo de Cristo. Então, se eu penso isso, se eu tenho isso em mente, eu volto e leio esse versículo que diz: vivam como pessoas livres, mas não usam a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Cristo, do corpo da igreja. Eu preciso servir o corpo de Cristo, eu preciso servir a igreja. E cara, vou ser sincero para vocês, como é difícil achar gente para servir. É muito difícil. Muito difícil. Às vezes a gente coloca lá no grupo do WhatsApp, da liderança, supervisão, cara, precisamos de ajuda. E vai, e vai, e vai. Talvez se te chamassem para fazer algo que você gosta, seria muito mais rápido a resposta. Mas eu queria que você entendesse que nós não fazemos isso porque, sei lá, nós precisamos de ajuda, mas porque nós queremos envolver você nisso. Essa é a sua igreja, esse é o seu corpo, é parte daquilo que nós somos, em abençoar as pessoas. Nós, os pastores, nós não conseguimos fazer esse ministério sozinho. Isso é impossível, nós precisamos uns dos outros. Esse ministério é teu, essa casa é tua, essas cadeiras são tuas, essa igreja é tua. A gente precisa entender isso. A gente precisa ter uma vida pensando nisso. Esse ministério é nosso, é a nossa identidade, é a nossa cara, é isso que a gente vive. Amém? Eu quero ler um outro texto. Falei que tinha bastante texto. 2 Pedro 1, do 5 ao 9. Um pouquinho maior, mas vocês vão entender. Diz assim: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. O que eu quero destacar aqui com vocês, no final do versículo que diz:
sobre fraternidade. Fraternidade nada mais é do que irmandade. Nós vivemos essa vida de amor uns pelos outros. E é isso que a igreja deveria ser, é isso que o nosso ministério deveria ser, é isso que as nossas células precisam ser. Precisamos ser uma fraternidade. Sabe, eu não trato meu irmão de sangue com desrespeito. Até porque senão eu vou me ver com meu pai, com a minha mãe. E deveria funcionar da mesma forma com Deus. Eu não posso tratar meu irmão na igreja com desrespeito, porque ele tem um pai. E eu acho que a gente acostuma com as coisas. Eu estou tão acostumado em chamar o meu irmão da igreja de irmão, que eu esqueço o que isso significa. E vira apenas uma palavra, vira um bom dia da vida. Sabe, é o que tem acontecido com eu te amo, por exemplo. Todo mundo tem soltado da boca para fora sem saber o que significa. Da mesma forma, eu chamar uma pessoa de irmão. Cara, um irmão e uma irmã deve ser tratado com maior respeito, com maior honra. Nós temos o mesmo pai. Sabe? E o que me chama a atenção nesse versículo é que diz o seguinte, que quando nós não agimos assim, nós não temos essas coisas, somos chamados de improdutivos e inoperantes. Sabe, se a gente lê João 15, onde Jesus fala que ele é a videira, ele diz uma coisa, ele fala, todo ramo que não der fruto, eu vou cortar, vou jogar para fora, e ele vai secar e vai queimar no fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Isso são para os improdutivos. Sabe por quê? Porque o fruto, ele serve para as outras pessoas também. Uma árvore não dá fruto só para ela, mas para outras pessoas. Então, quando Jesus usa essa analogia, é visando isso. Que nós devemos fazer aquilo que fazemos para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. É simples. E o pior disso é que o final do versículo diz que quando nós não fazemos isso, quando nós não vivemos assim, nós simplesmente invalidamos tudo aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Porque o texto diz, nós esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Isso é muito sério. É como se Jesus tivesse vindo e sofrido tudo aquilo que ele sofreu à toa. Simplesmente porque eu não consigo me dar bem com as pessoas. Porque eu não consigo amar as pessoas. Porque eu não consigo servir as pessoas. Porque eu não consigo andar junto com as pessoas. Nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para andar juntos como pessoas e honrar uns aos outros. Sabe, não é uma questão de afinidade, gente, é um exercício mesmo da nossa alma. Porque não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Da mesma forma que você acha que foi fácil para Jesus te amar também? Foi fácil para ele levar um monte de chibatada nas costas? Foi fácil para ele ter os punhos cravados naquela cruz? Não foi. Não foi fácil. E para nós também não é fácil amar as outras pessoas, mas nós precisamos fazer isso de forma natural. Precisamos nos empenhar em fazer isso com as pessoas. Sabe, eu gosto muito de um texto de Romanos 13 que diz o seguinte, que fala que toda autoridade ela é instituída por Deus. Toda, para mim, significa uma coisa. Significa toda. Então, toda autoridade é instituída por Deus. Toda, tanto natural quanto espiritual. Agora, você já parou para pensar uma coisa? Vamos lá, lógica. Se toda autoridade ela é instituída por Deus, se eu falo mal dela, eu estou falando mal de quem? De quem colocou ela lá. Eu não estou falando mal da pessoa. Eu não estou falando que esse baixinho narigudo prega mal. Eu não estou falando que o meu líder não tem paciência, que meu líder não é um bom líder. Na verdade, eu simplesmente estou reclamando do próprio Deus que colocou essa pessoa lá. É como se eu falasse assim, se eu fosse Deus, eu faria melhor. Porque talvez eu me colocaria lá e ia fazer muito melhor que isso. Quanta presunção nossa, né? E eu tenho certeza que já pensou isso, porque eu já pensei também. Claro, não sou... Estou aqui para aprender junto com vocês. Sabe, porque o versículo 2 mesmo de Romanos 13 fala lá, assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou. E os que agem desse modo serão condenados. Sabe, eu sei que ultimamente nós temos até visto notícias de pastores que enganam, pastores que roubam, pastores que matam.
Aí eu te pergunto, e essas autoridades também são instituídas por Deus ou não? Sim. Eu creio que sim. Agora, o que nós vamos fazer numa posição de autoridade, nós vamos prestar conta disso com Deus um dia. É uma coisa totalmente diferente. Deus nos dá um voto de confiança. Ele institui cada autoridade. Talvez você deve estar pensando assim, você fala isso porque você não conhece minha liderança. Você fala isso porque você não conhece a minha liderança. A igreja é muito grande e você não conhece meu líder. Ele é insuportável. Mas você já parou para pensar que Deus talvez quer tratar o seu coração? Você já parou para pensar que talvez Deus quer tratar você e não a sua liderança? Se Deus colocou você debaixo dessa cobertura, talvez porque Deus quer tratar algumas coisas no seu coração. Talvez paciência, talvez amar mais, talvez honrar mais. Porque, como eu disse, é fácil eu honrar quem merece honra. Mas e eu honrar aquela pessoa porque simplesmente ela está na posição de liderança? Ah, não é fácil, cara. Mexe no meu coração, mexe no meu orgulho, mexe no meu ego. E talvez seja exatamente nesse lugar que Deus quer mexer em você. Onde você quer ser tratado com essas coisas. Cara, eu acho que a gente precisa amadurecer em algumas coisas. De verdade. Precisamos amadurecer nisso. Sabe? Não é hora da gente ficar discutindo coisas sem valores a respeito de visão. Sabe? A respeito de, sei lá, é aquilo que Paulo fala para Tito, capítulo 3, versículo 9, eu acho, que ele fala assim, olha, não perca seu tempo com genealogias e coisas tolas a respeito da lei, porque essas coisas são sem valor. O que Paulo está querendo dizer para esse jovem é, cara, existem coisas mais importantes que isso. As pessoas estão morrendo, estão indo para o inferno, enquanto tem gente discutindo teologia. Sabe? Existem canais de teologia, verdadeira teologia. Eu não estou, mais uma vez, gente, vamos ter maturidade. Não sou contra essas coisas, mas o que eu quero dizer, existem coisas mais importantes que isso. Vidas e almas são muito mais importantes que teologia. Nós usamos teologia? Sim, usamos teologia, é uma coisa boa. Mas o mais importante é amar as pessoas. É quando a teologia sai do papel e vira minha prática. Quando eu começo a praticar essas coisas. Quando eu começo a amar, quando eu começo a honrar, quando eu começo a respeitar. Porque gente como tem, e eu falo por mim, já fui assim, e eu ainda estou melhorando, mas como tem gente que simplesmente fala aquilo que ela é, mas age totalmente diferente. Isso é muito sério, é muito importante. Precisamos ser quem fomos chamados para ser. Honrando e amando as pessoas e a nossa liderança. Eu espero que tenha ficado clara essa parte para vocês, sobre a importância de eu me colocar debaixo de uma autoridade. É isso que tem sido para mim esses dias. Agora eu queria colocar um texto um pouquinho longo, mas eu quero explicar uma coisa para vocês. Marcos 16, do 1 ao 8. Marcos 16, do 1 ao 8. Eu vou ler aqui. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galiléia, lá vocês o verão, como ele disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém porque estavam amedrontados. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Imagina se você nunca tivesse escutado falar de Jesus na sua vida.
se você nunca tivesse ouvido falar sobre a história da ressurreição de Cristo e você tivesse lido esse trecho, com esse final, onde as mulheres ficaram assustadas, amedrontadas e saíram correndo. Eu acho que ia trazer várias perguntas na nossa mente, do tipo assim, tá bom, e aí? Ele ressuscitou mesmo ou não? Mas, e os discípulos? Se encontraram com ele ou não? Mas e aí, como foi? Ele apareceu para eles lá na frente? Como é que foi? Como é que aconteceu? Isso deu certo? Não deu? Isso é mentira? Essas mulheres estavam alucinando? O que aconteceu? Sabe, esse é o relato do texto original de Marcos, ele acaba aí. É assim que os manuscritos originais, antigos, os primeiros encontrados, trazem a ressurreição de Cristo. É aí que ele termina. Hoje, nós sabemos que não é assim. Hoje nós temos os outros evangelhos também, mas imagina que é a primeira vez que você está ouvindo isso e você lê esse relato. Já parou para pensar, hoje, tudo que nós temos e sabemos a respeito desse evento foi por causa desses homens que encontraram Jesus e contaram isso, essa história. Os versículos, o restante do versículo, dos versículos desse último capítulo de Marcos, do 9 até o 20, se não me engano, acreditam-se que foram adicionados no Canon, lá mais para frente, mas isso é aula de história. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que se não fosse o trabalho desses homens, dos discípulos de Jesus, hoje talvez o único relato que nós teríamos era esse. E aí? Agora, se já é difícil para nós ter fé naquilo que nós acreditamos, com todos os relatos que nós temos da palavra de Deus, imagina se fosse esse o único relato que a gente tinha. E era isso que eles tinham naquela época. Era exatamente isso. E 11 homens, e nenhum segredo, mas 11 homens mudaram a história da realidade de que eles viviam naquele momento. Cara, e eu me pergunto, nós, como nação brasileira, quase 50 milhões de cristãos, por que não estamos mudando a nossa nação? Sabe, por que não estamos causando impacto na nossa nação, ainda? Porque eu acredito que estamos chegando lá. Eu acredito que a igreja está crescendo, eu acredito que a igreja está avançando, mas existe uma parte que só eu e você precisamos cumprir. E essa parte nós precisamos fundamentar aquilo que nós vivemos. Precisamos fazer discípulos. Sabe, entendemos a importância de ser discipulado, mas também é a hora de nós relatarmos aquilo que Cristo tem feito na nossa vida. É a hora da gente construir esse fundamento para outras pessoas, porque nós hoje estamos pisando aqui nessa plataforma em fundamentos que nós não construímos. Eu acho muito fácil. Já ouvi pessoas dizendo, por exemplo, sei lá, pastor Davi, cara, a gente não sabe o que esse homem passou para estar aqui hoje. A gente não sabe o que o pastor Samuel passou para estar aqui hoje, para essa igreja estar aqui hoje, com tudo isso de membro. Sabe, você talvez não sabe que o seu líder passou simplesmente para chegar na sua célula hoje, ou essa semana. Nós precisamos honrar essas pessoas. Nós precisamos trazer outras para mais perto. Faz quanto tempo que você não chama uma pessoa para vir para cá? Faz quanto tempo que você guarda o seu evangelho no bolso só para você? E não traz ninguém, não compartilha isso com ninguém. Eu me coloco nisso. Não estou falando que eu sou diferente disso. Isso mexeu comigo primeiro. Isso tem ministrado o meu coração primeiro. Sabe? Eu me lembro do ID, cara. O ID, a pastora falou do ID, foi sensacional o ID. Sensacional para mim. Mexeu muito comigo, mas a pergunta que tem me tocado meu coração é, e agora, Estelo? Que o ID acabou. E agora? Sabe, a nossa ideia como liderança é que o ID seja um estilo de vida, não um evento. A gente não pode viver de evento, gente. Não podemos viver de evento. Nós temos base, nós temos fundamento. Nós precisamos fazer com que o ID seja um estilo de vida. E as pessoas com quem nós falamos? E as pessoas com quem a gente trocou ideia? Continuamos orando por elas ainda depois de uma semana? Temos o contato dessas pessoas, temos falado com ela, temos amado ela. Sabe, a pastora falou algo incrível no compartilhar, quando a gente chegou das nossas ações no sábado. Ela falou, evangelizar é fácil. E é verdade. É muito fácil eu chegar para uma pessoa e falar, cara, Jesus te ama.
Jesus tem um plano na sua vida. Sabe, Jesus morreu por você. Uau, incrível. E aí, vamos tomar um café? Rapaz, não posso. Está corrido para mim essa semana. Eu simplesmente vou lá, descarrego Jesus na cara do cara e saio correndo. E aí? Sabe, a gente precisa investir nas pessoas. Nós precisamos investir nisso. Precisamos amar as pessoas, caminhar as pessoas, andar uma milha a mais. Já passou da hora disso, na verdade. Já passou da hora disso. Sabe, eu creio que nós vivemos tempos, fim dos tempos, cara. Nós vivemos tempos onde a gente precisa se levantar. Às vezes a gente espera um avivamento, enquanto Deus quer que você seja o avivamento. Sabe, e eu estou falando para vocês, isso, cara, isso é para mim, isso é muito forte para mim. A gente talvez não tenha noção disso, mas eu creio, cara, que os céus se movem aguardando o trabalho dos discípulos. A palavra de Deus diz lá em Atos que os céus estão retendo a volta de Jesus, esperando a restauração de todas as coisas. Quem que Jesus vai usar para restaurar todas as coisas? A igreja. A palavra de Deus também diz em Mateus que o retorno de Jesus será como nos tempos de Noé. Deus não falou para Noé quanto tempo ia demorar para fazer a arca. Jesus falou, termina que chove. E é assim que é o retorno, é assim que ele quis dizer que é o retorno de Jesus. Nós temos um trabalho a fazer. Quando Jesus vai vir? Quando eu terminar meu trabalho. Quando eu terminar de fazer aquilo que eu tenho que fazer. Quando eu terminar de levar o evangelho, quando eu terminar de amar as pessoas, quando eu terminar de estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Sabe, eu estava lendo esses dias Apocalipse 4, com isso em mente, né? Eu estava tentando escrever essa palavra, escrever coisas que Deus estava falando comigo, daí eu falei, vou relaxar um pouco desse assunto, vou ler outra coisa. Aí estava lendo Apocalipse 4, que falava assim, é um relato dos 24 anciãos e dos 4 seres que estão ao redor do trono de Deus. E eu lendo aquilo, viajando assim, longe mesmo, tentando imaginar aquele cenário que está acontecendo agora, nesse exato momento, um trono, 4 seres estranhos para mim, sabe, 24 anciãos declarando, santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Cara, de repente deu um estalo na minha cabeça. Tum. Falei, peraí. Aí eu comecei a pensar nesse contexto. Falei, então tá. Então, 4 seres, 24 anciãos, nesse momento, olhando para o trono de Deus. Está aqui o trono de Deus, eles estão olhando, declarando essas coisas. E eu comecei a analisar cada palavra, comecei a pensar. Santo, santo, santo. Falei, tudo bem, incontestável. Jesus é santo. Detalhe, eles estão falando isso sobre Jesus. Que se a gente pega lá a primeira linha do livro de Apocalipse, fala, essa é a revelação de Jesus Cristo. Amém? Então, estamos falando de Jesus Cristo. Santo, santo, santo. Jesus Cristo é santo. Isso é fácil. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Verdade. Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, incontestável. Aquele que era, a palavra de Deus diz que Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Tranquilo. Aquele que é, lá em Atos também diz que nele nos movemos, neles existimos e nele vivemos. Ele é. Não tem nada mais nesse mundo que é além de Jesus Cristo. Mas daí eu cheguei naquele que há de vir. Daí eu fiquei parado pensando, eu falei, peraí, mas Jesus já está lá. Como que ele há de vir se ele está lá? É como se você me chamasse para jantar na sua casa, você falasse, Estela, vem jantar na minha casa. Eu falo, beleza. Eu chego lá na sua casa para jantar, e você fala assim para mim, cara, vai ser bom o dia que você há de vir jantar na minha casa. Eu vou falar, cara, eu estou bem aqui na sua frente. E foi essa impressão que eu tive, quando os anjos estão lá, olhando para o trono, falou aquele que há de vir, mas ele está lá. Mas o que então que eles querem dizer com isso? Cara, os céus estão ansiando o retorno de Jesus para a terra, para pegar todo o trabalho dos seus discípulos e haver esse reencontro com os céus novamente. Aquilo que eles estão declarando neste momento, os céus não vê a hora de pegar todo o nosso trabalho, de pegar todas as pessoas que nós conseguimos reunir e reencontrarmos o Criador e a criação, fazer com que a realidade do céu se torne a realidade da terra.
É exatamente isso que nesse momento está acontecendo no céu. Uma parte que é nossa, um trabalho que falta com que eu e você terminamos. Simples, amando as pessoas que estão ao nosso redor, fazendo discípulos, caminhando uma milha a mais, saindo da zona de conforto, andando um pouquinho mais. Cara, se isso não mexe teu coração, saber que os céus estão lá em cima, vamos, gente. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Vamos, gente. Falta pouco, vamos. Eu quero descer logo, eu quero encontrar logo com vocês, vamos. Nossa parte, fundamento da nossa vida, palavra de Deus, discipulado, sermos discipulados e fazermos discípulo. Sabe, quero ler o último texto, Mateus 28, 19 ao 20. Fala assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A gente sabe que o façam discípulos, ele é um imperativo, ele é uma ordem. Vão e façam discípulos. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Tem essa frase do versículo 20 que fala, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. Quanto tempo você acha que demora para ensinar uma pessoa tudo o que Jesus ensinou? Que é o que está dizendo o texto. Ensinando as pessoas a obedecerem a tudo que eu ensinei para vocês. E o finalzinho ainda fala assim, e eu estarei com vocês sempre, todos os dias, até o fim dos tempos. É quase que condicional. É quase que uma condição. Ó, enquanto vocês fazem discípulos e ensinam eles tudo o que eu lhes ordenei, eu estarei com vocês todos os dias. Agora eu te pergunto, o que isso tem a ver uma coisa com a outra? O fato de eu fazer discípulo, ensinar e Deus está comigo, mas até onde eu sei, não existe outra maneira de eu ensinar uma pessoa sobre Cristo, se eu não ler sobre Ele, se eu não falar sobre Ele, se eu não andar com Ele, se eu não orar para Ele, e se eu não viver com Ele. E isso faz com que a presença dEle comigo seja real. Não porque se eu não fazer isso, a presença dEle não vai estar comigo. Não, porque eu preciso entender, na minha mente, no meu coração, que Ele está sempre comigo. Eu preciso ter essa ciência de que Deus está sempre comigo. E nada melhor do que falando sobre Ele o tempo todo. Nada melhor do que quando eu falo sobre Ele, quando eu leio sobre Ele, quando eu ensino sobre Ele, eu me torno mais consciente da presença dEle em mim. Agora eu volto à pergunta que eu fiz para você. Quanto tempo você acha que demora para ensinar uma pessoa tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou? Eu não sei a sua resposta, mas a minha resposta foi tipo assim, a vida inteira, porque eu ainda estou aprendendo. E eu acho que é exatamente isso que Jesus quer dizer, cara. Sabe o que é fazer discípulo? Talvez você andar o resto da sua vida com a pessoa. Talvez você passar o resto da sua vida ensinando sobre Jesus, lendo sobre Jesus, orando sobre Jesus, falando com Jesus, ensinando como Jesus. Isso vai fazer com que até o final da sua vida, você tenha consciência de que Ele está sempre com você. Você tenha consciência de que Ele está do seu lado. Sabe, a gente não, eu acho que é difícil a gente reter isso, a gente reter tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Como parte de amadurecimento da nossa vida, eu creio que já chegou a hora da gente avançar. Chegou a hora de eu crescer em Deus, chegou a hora de eu transmitir isso para as pessoas. Cara, pelo amor de Deus, não existe vida secular e vida espiritual, é uma vida só. Não existe área profissional, área pessoal, área familiar e minha área espiritual. Não existe isso. Eu sou cristão aonde eu sou o tempo todo, minha vida inteira. Sabe, eu casei com a Evelyn. Eu não posso simplesmente um dia acordar e falar assim, sabe uma coisa, hoje eu não estou a fim de ser marido, não. Hoje eu acho que eu vou acordar e, sei lá, vou meter o louco e vou viajar, sei lá, vou jogar bola, vou nem ligar para minha esposa. Não tem como eu fazer isso. Eu casei com ela, é para o resto da minha vida. É assim que ser cristão. Eu disse um dia para Jesus, cara, eu sou teu, entra na minha vida. Não tem mais como a partir disso eu viver diferente disso. Só que eu preciso avançar. Eu preciso amadurecer.
sabe? Eu preciso amadurecer. Eu me lembro que já falaram mal da igreja para mim, dessa igreja, da minha casa. E assim, não é mérito, não estou dizendo que as pessoas estavam erradas, que as pessoas estavam certas. Mas sabe, cara, vou falar uma coisa para você. Ninguém, nem nada vai tirar de mim o que minha liderança fez por mim. Nada. Pode falar o que você quiser da minha vida, pode falar o que você quiser da minha liderança, você pode falar o que você quiser da minha casa, mas eu sei aqui dentro tudo aquilo que eles fizeram por mim. E isso ninguém vai tirar de mim. Estava falando da minha esposa, cara, a gente tem um casamento. A gente até se surpreende. Esses dias conversando com ela, tempo atrás, fala, cara, nosso casamento é perfeito, né? Verdade. A gente não briga. Claro que briga, mas a gente sabe resolver. Nosso casamento é perfeito, cara. Eu amo ela demais. Só que ela sabe quanto de supervisor que a gente teve de sentar. Quanto de liderança que a gente teve que sentar e conversar. Tipo, foram muitos. De chegar uma hora da gente brigar e eu falar assim, vamos resolver, senão a gente vai ter que sentar de novo. Então vamos. Aí a gente resolvia a situação. Porque não aguentava mais sentar com tanta gente diferente. Sabe? O que eu quero dizer para você, cara, é que talvez você precisa quebrar o seu orgulho em algumas coisas. Talvez você precisa deixar de romper algumas coisas, deixar ser tratado em algumas áreas. Não é fácil. Claro que não é fácil, mas eu vou te dizer, até hoje, tudo que eu tenho vivido aqui compensa cada bronca que eu levei. Cada palavra de exortação que eu recebi. Não mudaria absolutamente nada da minha conversão. Nada, absolutamente nada. Porque eu sei o que eles fizeram por mim, o preço que eles pagaram por mim. Cada um deles, eu tenho eles no meu coração. Sempre quando eu vejo um deles, eu olho e falo assim, cara, eu estou aqui por sua causa. E eles sabem disso. Tem gente que está aqui que sabe que eu já falei isso para ele um monte de vezes. Falei, cara, eu estou aqui por sua causa. E é verdade. São pessoas que investiram na minha vida quando eu não acreditei em mim mesmo, sabe? E Deus é muito lindo, cara. Deus é incrível naquilo que Ele faz. Eu quero que você tenha maturidade também, umas coisas que eu vou falar agora, mas me lembro que há uns 2, 3 anos atrás eu estava vendo uma inauguração de uma grande igreja aqui no Brasil. E na verdade, eu estava vendo as pessoas que foram nesse evento. Né, um culto normal. E foi uma coisa, assim, as pessoas falando assim, isso é uma falta de educação. Dirigir 4 horas para chegar nessa igreja e não me deixar entrar. Outras pessoas falando assim, faz 2 semanas que eu estou na lista de espera para servir e eu não consigo servir. Está cheio esse lugar. Sabe, eu vi um monte de gente falando, cara, isso é falta de respeito com a gente, que veio de tão longe para vir aqui nessa igreja. Né? E eu fiquei pensando nessas coisas, tipo o sonho de todo pastor, tem uma fila de espera de gente para servir, sabe? Eu achei sensacional isso, e eu fiquei pensando nisso. E Deus me fez lembrar disso quando ano passado a gente foi para a Colômbia com interns. Né? Eu sou professor auxiliar junto com o pastor Zeng e com a pastora Fernanda. Cara, eu tive uma das melhores experiências da minha vida naquele lugar. Eu lembro que a gente foi numa região chamada Puerto López, uma cidadezinha, mais ou menos uns 30 mil habitantes. E a gente chegou lá, cara, a gente estava em 10 pessoas, nós éramos em 10 pessoas e mais 2 colombianos, então um total de 12. Então eu me lembro que quando a gente entrou na igreja, lotou a igreja, pra você ter uma ideia do tamanho. Tipo, quase não tinha lugar para as outras pessoas sentarem na igreja. A gente chegou na igreja, bombou, tum. Só tinha gente lá, brasileiro. E de repente foi chegando os membros da igreja. Acho que uns 8 no máximo. Assim. Chegou lá na igreja. E os pastores da igreja já eram bem idosos. Assim. Eu acho que eles deveriam ter os seus 70 anos, mais ou menos, né? 170 anos, eram bem velhinhos. Aí eu me lembro que o pastor, até com um pouco de vergonha, olhou para nós e falou assim, gente, é o seguinte, quebrou o som. Nós vamos ter que fazer o louvor no gogó mesmo. Eu falei, gente, manda ver, né? O pastor Zenga falou, detona, vocês estão aí, a igreja é de vocês. E eu lembro que um pensamento que passava na minha cabeça era assim, Deus, aonde você está nessa igreja? Por que você abandonou essas pessoas, cara? Sabe? Uma igreja no meio do nada, numa cidade extremamente violenta, onde é proibido usar capacete na cidade. É proibido, você não pode usar capacete na cidade.
Ah, mas por quê? Porque os assassinos de aluguel matavam as pessoas e com o capacete a polícia não conseguia identificar. Então a polícia não conseguiu resolver o problema de assassinato e falou, então tira o capacete. Pelo menos eu tento achar os caras. E é assim que a cidade funcionava. E a gente andando na rua lá, todo bonitão, e um monte de gente sem capacete. Mas Deus cuidou de nós. Estamos todos inteiros. Mas eu me lembro que esse era o pensamento que tinha na minha cabeça. Deus, eu olhei para aquele casal de pastores, cara. Tipo, uma vida dedicada ao Senhor. E eu falava, Deus, onde está o fruto desses caras? Sabe? Onde estão onde estão os discípulos desse pastor? E eu comecei a ficar um pouco, chateado com isso, sabe? Falei, putz. E eu entendo um pouco de espanhol. E eu me lembro que o pastor chegou lá, catou um pandeiro, era um pandeirinho mesmo, e chamou o ministro de louvor deles, que devia ter uns 80 anos. Não, mentira, uns 75. Mas chamou o cara, ele subiu lá. E, cara, isso me emociona até hoje. Eu me lembro que o refrão da música falava assim, bem na hora que eu pensei, Deus, onde você está? O refrão falava assim, nunca, nunca, nunca me deixou. Nunca, nunca me abandonou. Nem na noite escura, nem em dias de trevas. Jesus Cristo nunca me abandonará. Era esse o louvor que aqueles caras cantavam. Eu me lembro que eu sentei no chão, cara, e eu só chorava. Chorava desesperadamente. Falava, Deus, me perdoa pelo que eu tenho feito na minha igreja. Tanta estrutura que eu tenho. Tanta coisa que eu tenho. E eu não te louvo dessa maneira. Eu não te sirvo dessa maneira como esses caras se servem. E para fechar com chave de ouro, o fim da voadora, com os 2 pés no meu peito, eu lembro que a pastorinha catou o microfone, e eu até brinco, assim, talvez foi por aquele momento que Deus me ensinou espanhol, assim, porque isso aí vai ficar marcado na minha vida para sempre. Porque eu lembro que ela chegou, pegou o microfone, na simplicidade dela, e falou assim, olha, estes são os jovens da minha igreja. E ela apontou para o neto dela e as sobrinhas. Tinha 2 pessoas. Os jovens da minha igreja. E ela falou assim, nós somos velhos, mas nós nunca vamos deixar de ir atrás dos jovens da nossa cidade. Nunca. E na simplicidade dela, ela falou assim, e eu sei, o que consola o meu coração nessa noite é saber que hoje 10 jovens, apontou para nós, falou assim, do outro lado do mundo, tadinha, ela achou que o Brasil era do outro lado do mundo, mas ela falou assim, do outro lado do mundo, 10 jovens vão falar que existe uma igreja do Senhor aqui em Porto Lopes. E hoje eu estou aqui falando isso para vocês. Cara, eu preciso ser muito sincero, a gente tem dificuldade em chegar 8 horas na igreja. Chegamos aqui 8 horas, não tinha ninguém. Quando que a gente vai começar a levar a sério aquilo que Deus tem feito por nós, cara? Quando que a gente vai começar a levar a cruz a sério? Quando que a gente vai começar a viver, de fato, para Ele, entregar para Ele tudo aquilo que Ele fez por nós? É o versículo que eu li, por causa do Senhor, nós devemos se submeter à nossa autoridade, aos nossos pastores, à nossa liderança, é por Ele, é por aquilo que Ele fez. Existem igrejas ao redor do mundo que não tem metade das coisas que a gente tem, que não tem nada daquilo que a gente tem servido a Deus de todo o coração. E o que a gente tem feito? O que nós temos feito? Cara, é hora da gente se levantar como igreja. É hora da gente se levantar como jovem. Cara, o pecado não deve ser mais saboroso para você. Já era hora dele te dar nojo, cara. Já era hora das coisas do mundo te dar repulsa. Todas as vezes que você lembrasse daquilo que Jesus fez para você, não tem comparação. O que Jesus fez por você e o que o mundo está te oferecendo lá fora. Cara, não tem comparação. Queria chamar os músicos também, o resto da galera, fazendo favor. E sabe, ficou uma pergunta no meu coração, cara. Que eu quero te fazer, que eu fiz no começo. Quem te pastoreia? Quem tem te pastoreado nesses dias?